bem. Como vai? Feliz Ano Novo. Para você também. Prazer em recebê-lo. Para nós todos, né? Sim. Vamos falar sobre tremores na terceira idade. Isso. É comum? É mais comum do que na população geral, na população adulta, né? Mas não é uma coisa assim tão frequente, né? Uma porcentagem mais ou menos, doutor Casale? Olha, diria para você que 5% a 10% da população idosa pode apresentar tremores. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais chance de o tremor, principalmente o tremor fisiológico, ele se exacerbar com situações cotidianas, situações do dia a dia, né? Mas não é uma situação assim tão preocupante, né? Não são coisas que vão levar a problemas graves de saúde. É para observar. Isso, para observar. Tem observar. tremores que são mais graves, tremores que são menos graves. Graças a Deus, os mais graves são muito menos frequentes. Que bom, que bom. Com certeza. Temos um mito, vamos ver um mito sobre esse assunto. Dr. Paulo Casale, é mito ou verdade que tremor em idosos sempre é sinal de Parkinson? Essa foi uma pergunta e é uma colocação ideal, né, para a gente abrir o programa, porque sempre que eu recebo pacientes, né, no consultório, a primeira preocupação do indivíduo quando ele tem tremor e ele vai ao consultório por causa do tremor é em relação a essa questão de estou com doença de Parkinson, estou com mal de Parkinson. A gente associa na hora, né, doutor Casale? Graças a Deus, não, né? Inclusive, existem outros tipos de tremor que são muito mais frequentes e mais benignos, né, ou menos problemáticos, que acometem as pessoas. Então, não é verdade, é mito, com certeza. Vamos ver agora uma imagem que fala sobre causas de tremores temporários. Isso. Então, existem inúmeras causas de tremores, né? Várias. Muitas delas são passageiras, são temporárias, né? Então, o uso de medicamentos, então tem vários medicamentos, principalmente medicações controladas, antidepressivos, alguns antidepressivos, neurolépticos, né? Remédios usados para controle de agressividade, anticonvulsivantes. Eles podem gerar tremor em determinadas pessoas e em determinadas doses. Em qualquer idade? Em qualquer idade. Eu já tive amigos muito mais jovens que tomam determinado remédio numa tremedeira. Sim, mas o idoso vai estar mais suscetível a isso. Então, muitas vezes, com a mesma dose, o adulto jovem não terá tremor e o idoso terá. Tá? Isso também é suscetibilidade individual. Perfeito. Tá? Distúrbios cerebrais, então, muitas vezes tumor cerebral, AVC... podem levar a tremores muitas vezes temporários, na maior parte das vezes temporários. Consumo de álcool, principalmente o álcool, né, de uma maneira crônica, o alcoolista, ele vai gerar uma série de alterações nutricionais que leva principalmente à baixa de magnésio e isso gera tremor. É verdade aquela situação que a gente vê às vezes até em programa de humor, que a pessoa está tremendo e precisa tomar a primeira dose do dia para parar de tremer? Sim. Procede? Sim, procede. Olha. Exatamente. Tá? O café, por causa da cafeína, né, que é um autoestimulante. A esclerose múltipla, que é uma doença neurológica que também pode levar a tremores. Estresse e ansiedade, uma outra situação extremamente frequente e comum, né? Muitas pessoas ansiosas, isso, que têm predisposição, acabam tremendo mais. Fraqueza muscular, muitas vezes por fazer muito exercício, carregar peso, né? O hipertiroidismo, quando ele está descompensado, ele gera também, é uma situação onde pode gerar tremor. E o AVC, como a gente já falou antes, como distúrbio cerebral, tá? Vamos ver agora, então, o que aprendemos sobre tremores constantes. Então, essas três são as principais causas de tremores que são tremores permanentes, né? Onde a situação da doença gera esse tremor constante. Com o tratamento tende a amenizar ou até curar, mas se você para o tratamento, o tremor tende a voltar. Tá. O mais comum, mais frequente é o tremor essencial, né? É um tremor que não tem uma causa conhecida, não existe uma causa desencadeante definida, né? Justamente porque não se conhece a etiologia da doença, a causa da doença. É um tremor que ocorre principalmente em mãos, pode ocorrer em cabeça, em queixo, né? Muitas vezes tem pessoas que têm aquele tremor vocal, tremor na voz, né? Às vezes vai falar. Tremor vocal? É um tremor na própria laringe, né? Na musculatura da laringe, e isso vai gerar aquela sensação. A voz sai trêmula mesmo. A voz sai trêmula, exatamente. Então tem muitas pessoas que têm esse problema e é caracterizado como tremor essencial. Tem o tremor fisiológico exacerbado e esse nome é muito interessante porque tremor fisiológico é uma coisa que todo mundo tem, todas as pessoas tremem. Só que a grande maioria das pessoas esse tremor é imperceptível, a gente não percebe. E em determinadas situações você vai ter esse tremor exacerbado e aí você vai perceber o tremor. Então, por exemplo, no caso de você tomar o café, pessoas mais sensíveis vão tremer, no caso de você estar ansioso você vai tremer.
Então, isso vai aumentar o tremor, mas o tremor fisiológico é um tremor que existe em praticamente 100% das pessoas, só que de uma maneira muito, muito branda e a gente não consegue perceber isso. E lida com isso de uma maneira até automática, né? Na realidade, a gente não percebe isso, né? No nosso dia a dia a gente não percebe. Vai perceber isso quando ele aumenta um pouquinho, aí você percebe, você tem aquela sensação de tremor nessas situações. E a doença de Parkinson, né? A tão temida doença de Parkinson, que é um tremor que aparece no repouso. Essas duas causas anteriores, o tremor essencial e o tremor fisiológico, são tremores que aparecem muito mais frequentemente no movimento. Então é um tremor de movimento de ação. O tremor na doença de Parkinson, principalmente no início, é um tremor de repouso. Então isso é uma característica bastante importante para a gente diferenciar clinicamente um tremor do outro, né? Então na doença de Parkinson ele é essencialmente, ou quase sempre no início, de repouso. Então a pessoa treme quando está em repouso. Quando ela vai fazer algum movimento, fazer uma ação, esse tremor tende a desaparecer ou diminuir muito. No tremor essencial, por exemplo, exemplo clássico é aquela pessoa que tem o tremor e vai pegar uma xícara, por exemplo, para tomar, né, e às vezes não consegue levar na boca, ou o garfo na comida. Então esse é um tremor que, na maior parte das vezes, pode ser caracterizado como essencial. Doutor Casale, a pessoa que está começando a desenvolver Parkinson, ela percebe que ela está em repouso e está tremendo? Muitas vezes... Ou quem percebe é o outro que observa? O tremor é tão discreto que ela não tem muitas vezes essa sensação. Ela vai às vezes observar, ela vai ter que olhar para poder ver que ela está tremendo, né? Então, mas normalmente a pessoa percebe o tremor. Às vezes é tão leve que muitas vezes o outro percebe primeiro. Tá. Bom, então para quem está em casa, né, e está pensando e tal, se o tremor é em movimento, é uma coisa. Se é em repouso, aí sim pode normalmente, sim, estar isso. associado ao Parkinson. É claro que sempre que a pessoa tem um tremor, é importante que ela consulte um médico para poder tirar a dúvida, para poder ter o diagnóstico correto. Mas na grande maioria das vezes, se ela tem esse tremor, que eu pego uma xícara e eu começo a tremer para levar a xícara à boca, normalmente esse tipo de tremor não indica a possibilidade de uma doença de Parkinson. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente começa a responder daqui a pouquinho, pode ser? Vamos começar com as perguntas do pessoal de casa para o Dr. Paulo Casale. Primeira pergunta do Jorge. Tenho 68 anos e sou portador de diabetes há uma década. Às vezes, quando aplico a insulina, fico com as minhas pernas e braços tremendo. Isso pode ser considerado normal ou devo me preocupar? Normal não é, né? É difícil a gente dar um diagnóstico assim, só com a pergunta, mas isso remete a gente a pensar na possibilidade dele estar fazendo uma hipoglicemia, né? Então ele aplica a insulina, ele pode estar tendo uma queda na glicemia, na glicose sanguínea dele, e isso está levando a esse tipo de tremor. A hipoglicemia é uma causa de um possível tremor. Então o ideal seria ele investigar, procurar um médico dele, um médico de confiança e avaliar isso melhor. Isso. Próxima pergunta. Mariana. Minha avó foi diagnosticada com Parkinson, mas quase não possui tremores. Como é possível? Essa pergunta é ótima, porque é outra coisa também que a gente observa com bastante frequência. As pessoas relacionam muito a doença de Parkinson com tremor. E para diagnóstico da doença de Parkinson, diagnóstico clínico, né, que é basicamente o que a gente usa, existem três sintomas ou três sinais muito importantes. O menos importante deles é o tremor. Então, a lentificação de movimento, né, que o nome técnico seria bradicinesia, e a rigidez muscular, são dois dos fatores mais importantes e que não podem faltar para esse diagnóstico. O tremor, ele pode ou não estar presente. Mas então, os outros dois estão presentes. Então, muitas vezes a gente faz diagnóstico de doença de Parkinson sem o tremor, sem a presença do tremor, né? Então, isso que ela está colocando é bem possível. Ela pode ter sido diagnosticada assim, não apresentar tremores ou apresentar tremores muito brandos e isso ser doença de Parkinson, com certeza. Com o tempo, doutor Casale, o tremor vai aparecer ou às vezes não? Às vezes aparece, às vezes também não aparece. Olha. O que acontece é que com o passar dos anos, essa bradicinesia, né, essa lentificação e essa rigidez, elas tendem a aumentar mais e isso pode ajudar a aparecer o tremor. Tá certo. Mais uma pergunta. Elvira, é verdade que falta de água no organismo também pode causar tremedeira em idosos? Outra pergunta bem interessante, com certeza. Inclusive, se não me engano, no ano passado, teve um caso, acho que da Angela Merkel, a chanceler alemã, que estava, acho que, fazendo um discurso em público, alguma coisa, teve uma tremedeira tremenda. Chamou atenção. Aí ela tomou, acho que, uns 2 copos de água e passou a tremedeira em minutos.
provavelmente ela estava desidratada. E tensa. Sim, exatamente. Então, juntou as duas coisas, deu a tremedeira. Então, é uma situação que pode desencadear tremor em idosos muito mais frequente. E aí não tem depois custo nenhum? Tomou líquido, tomou água? Normalmente sim, normalmente hidratou, né? Às vezes só a hidratação oral resolve, às vezes precisa de uma hidratação um pouquinho mais intensa, endovenosa. Mas normalmente hidratou, resolveu o problema. Tá? É uma causa de tremor passageira, temporária, que nem estava lá naquele descritivo atrás. Perfeito. Peço mais um minutinho da sua paciência. Continuando com o Dr. Paulo Casale, mais uma pergunta agora da Antônia. Antônia diz: tive AVC há 5 meses e faz uma semana que estou com tremor na mão esquerda que aparece quando eu estou parada. Esse sintoma pode ser sequela do AVC? Boa pergunta também. A princípio, eu diria que não. Tá? Por quê? Porque começou muito tempo depois que ela teve o AVC, é um tremor que aparece só quando ela está parada. Então, é importante que ela procure um médico e faça a avaliação e o diagnóstico certinho disso. Perfeito. Tá? Mais uma. Fátima. Minha mãe foi diagnosticada com tremor essencial. Ela sente bastante dificuldade para comer e escrever, mesmo com a medicação. Esse problema pode, mais para frente, ocasionar a doença de Parkinson? Pergunta boa também. A princípio, não. Né? Existem inúmeros trabalhos que mostram uma distinção bem grande entre tremor essencial e Parkinson. Mas alguns trabalhos mostram que o tremor essencial, quando ele é muito agressivo, ele pode, em determinada situação, até ser diagnosticado mais para frente como Parkinson ou até ser confundido com Parkinson em determinado momento. Mas isso não está comprovado, isso são pouquíssimos trabalhos. Eu diria que 98% de chance de o tremor essencial nunca se transformar em Parkinson. Tá? Então, no caso dela, ela deve estar acompanhada, ela deve ser acompanhada por um médico, mesmo para o tremor essencial. Se esse tremor evoluir de uma maneira muito ruim, aí sim fazer um diagnóstico diferencial para a doença de Parkinson. Sabe o que me chama a atenção na pergunta da Fátima, leiga? Esse problema pode mais frente ocasionar a doença de Parkinson. A princípio não ocasionar, mas às vezes o diagnóstico no início parecia um tremor essencial, que na verdade não era um tremor essencial. Entendi. E que era uma doença de Parkinson, que vai se manifestar de uma maneira mais clara mais para frente. Perfeito. Vamos continuar. Marlene, a alimentação influencia nos tremores naturais da terceira idade? O que comer e o que evitar nestes casos? A alimentação com certeza influencia em tudo, né? Falamos de álcool e café, né? Isso. Então, se a pessoa tem uma alimentação bem balanceada, uma alimentação saudável, ela dificilmente vai ter déficits nutricionais que podem gerar ou aumentar o risco dela ter tremor. Déficit de magnésio, de vitamina E, de vitaminas do complexo B, podem gerar mais frequentemente desencadeamento de tremores. Não diria que a pessoa precise fazer uma alimentação específica com determinadas coisas para evitar o tremor. Ela precisa fazer uma alimentação geral bem balanceada e bem saudável, isso sim. Perfeito. O Dr. Paulo Casale é médico, geriatra e nutrólogo. Site do Dr. Paulo Casale é o nome dele, paulocasale.com.br. Casale com S-C-A-S-A-L-I, Casali. paulocasale.com.br. No Face DR, Paulo Casale, geriatria e nutrologia domiciliar e consultório. Dr. Paulo Casale, prazer em recebê-lo. Bom ano, saúde para a família. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Até tudo de bom para todos. todos. Doutor, dá licença.